Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos novamente com Alex Greiner, autor, analista de mercado e também ex-gestor de fundo de hedge, para discutir as guerras da energia. Então, obrigado por voltar ao programa. É um prazer estar com você novamente, Glenn. É bom estar aqui e mando saudações a todos que estão nos acompanhando. Quando os Estados Unidos foram atrás da Venezuela, Trump basicamente mediu o sucesso em termos de quanta riqueza eles estão extraindo, de como o petróleo agora está sob controle americano. Vimos o mesmo com o Irã. Quando foram atrás do Irã, houve alguns comentários. Você provavelmente viu esses principais argumentos na TV americana, que haveria dor no curto prazo para ganho no longo prazo. E o ganho no longo prazo era medido em termos de obter acesso ao petróleo iraniano. Os iranianos venderiam seu petróleo em dólares. À medida que a guerra avançava, eles diziam, bem, os chineses agora estão sendo privados do petróleo iraniano. Isso é uma coisa boa. E é claro, a guerra contra a Rússia também teve, desde o primeiro dia, um forte componente energético. Ou seja, os americanos destruíram o Nord Stream. Os europeus se desligaram da energia russa. Tentaram forçar o resto do mundo a aderir às sanções, sem sucesso. Mas também em relação à guerra em si, não apenas no Irã, mas com a Rússia, vemos que a infraestrutura energética se tornou um alvo central. E, ao mesmo tempo, a retaliação contra os estados do Golfo está focada na energia. Vemos corredores energéticos fundamentais, seja o Estreito de Hormuz, o Mar Vermelho, o Mar Negro, tudo isso. E claro, também podemos colocar nessa mesma categoria o mercado de energia ucraniano devastado. Eu queria perguntar, como você vê o papel da energia nessas guerras? Por que ela está assumindo um foco tão central? Porque essas guerras parecem estar profundamente interligadas. A energia tem estado no centro das guerras imperiais nos últimos 120 anos. Desde que os britânicos decidiram que o petróleo era a energia do futuro e descobriram que o Oriente Médio era rico em recursos petrolíferos. As guerras imperiais têm se concentrado, na prática, na energia. A importância da energia também é reconhecida pelo fato de que hoje, o que eles chamam de combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos, realiza mais de 50 vezes o trabalho da força muscular humana. E é um dos componentes-chave do PIB. Quanto mais energia uma economia usa, mais rica ela é. Em geral, tem padrões de vida mais altos, mais prosperidade e assim por diante. Portanto, a energia é absolutamente central para a economia global. So it's absolutely central to the global economy, and it's no wonder that the Trump administration. E não é de surpreender que o governo Trump tenha decidido obter o controle da Venezuela, que supostamente possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Eu digo supostamente porque esses números são todos autodeclarados, e todo país que informa suas reservas de petróleo tem um incentivo para trapacear, porque suas cotas na OPEP são determinadas em função dessas reservas. Então, quanto maiores as reservas, mais eles podem exportar para os mercados globais. Desse ponto de vista, eles tinham incentivo para trapacear. E essas reservas de petróleo são, basicamente, mágicas e inesgotáveis. Porque os mesmos níveis de reservas, informados desde as décadas de 1980 e 1990, permanecem inalterados até hoje, apesar de 100 milhões de barris de petróleo serem queimados todos os dias. E os Estados Unidos, cuja produção doméstica de petróleo entrou em forte declínio, um declínio considerado terminal, nunca conseguiram reverter essa queda até o advento do fraturamento hidráulico. Mas o petróleo extraído por fraturamento contém apenas componentes leves. Ou seja, ele é bom para produzir gasolina, mas não tem os componentes mais pesados necessários para produzir diesel, combustível de aviação, óleo combustível e outras coisas essenciais para o transporte aéreo, para usos pesados, como usinas termoelétricas, navios, petroleiros que usam óleo combustível pesado e assim por diante. Então, basicamente, você tem combustível para carros a gasolina, e só. Por isso, eles precisavam do petróleo venezuelano.
Trump também está muito interessado em incorporar o Canadá como o 51º estado, que tem algumas das maiores reservas mundiais de óleo combustível pesado neias bituminosas de Alberta. E depois ao Oriente Médio, obviamente. And then there's the Middle East, obviously, and so it seems to me from E então me parece que não é um objetivo declarado da política externa dos Estados Unidos, mas se alguém quisesse cercar a produção global de petróleo bruto e gás natural, da mesma forma que os britânicos queriam fazer antes da Segunda Guerra Mundial, estaria fazendo praticamente exatamente o que o governo Trump está fazendo. E agora você pode falar sobre programas nucleares e programas balísticos. Pode falar sobre direitos das mulheres, liberdade, democracia e todas essas coisas. Mas no fim das contas, tudo se resume aos recursos energéticos, a controlá-los e, mais importante que tudo, garantir que sejam comercializados em dólares americanos. Porque dessa forma, os Estados Unidos controlam todas as transações. Os bancos americanos podem financiar esse comércio. E todos esses ativos se transformam na riqueza e nos ativos das instituições bancárias ocidentais. Western banking institutions. Yes, good point. All about Sim, esse é um bom ponto. Toda essa retórica em torno dos direitos humanos, da democracia, dos direitos das mulheres. Quer dizer, há o interesse na guerra, o interesse concreto, tangível. E depois há a forma de vender uma guerra. E, de novo, é isso que a propaganda política faz. Ela pega o interesse duro e o vende como altruísmo. Mas também é interessante que você disse sobre o aspecto financeiro disso, porque vemos que as guerras por energia também afetam profundamente o sistema financeiro. E de fato, você provavelmente viu o trecho, acho que foi há 2 ou 3 semanas, Scott. Não, talvez menos. Scott Bessent estava dizendo que o grande sucesso em relação à Venezuela não era apenas colocar as mãos no petróleo deles, mas também que agora eles venderiam o petróleo em dólares, o que fortaleceria o petrodólar. E ele estava destacando um ponto, o mesmo em relação ao Irã. Não apenas que eles ganhariam muito dinheiro, mas também que passariam a vender seu petróleo em dólares. Usariam os recursos da venda do petróleo em dólares para comprar produtos agrícolas americanos. Os Estados Unidos seriam o fornecedor exclusivo. Mais uma vez, isso foi quando eles estavam imaginando como seria uma vitória. Além disso, a Rússia, depois da guerra por procuração na Ucrânia, também provavelmente voltaria a vender em dólares. Ele enfatizava muito isso. Toda a política externa de Trump é organizada em torno de reforçar o papel central do dólar. Isso, é claro, está acontecendo num contexto de enormes esforços para se afastar do dólar e do sistema financeiro dos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, do BRICS, do qual Trump também disse que quer se livrar. Ou, mais precisamente, ele disse que já derrotou o BRICS, basicamente. Mas sabe, as palavras já não importam tanto assim. Ainda assim, é um ponto relevante, porque o BRICS, liderado principalmente pela China, está agora na dianteira na diversificação de moedas, bancos de desenvolvimento, sistemas de pagamento e assim por diante. Eu queria saber como você vê a relevância disso. Como você explicaria o sistema financeiro e a disputa em torno dele? Bem, sabe, do ponto de vista das economias, tudo isso é basicamente irrelevante. Irrelevante no sentido de que, sabe, se você precisa de petróleo, vai encontrar petróleo no posto de gasolina de qualquer forma. Você não precisa de bases militares. Não precisa travar guerras imperiais intermináveis, porque tenho certeza de que se consegue petróleo na Noruega. Certo, a Noruega é uma nação rica em petróleo, mas a Áustria não tem os recursos petrolíferos dela. A Suíça não tem os recursos petrolíferos dela. A Croácia tem recursos petrolíferos muito limitados. A vida toda, você podia ir de carro até um posto de gasolina e comprar petróleo. Não foi preciso haver guerras imperiais. Não foi preciso ter bases militares no Oriente Médio, ou na Venezuela, ou no Canadá, ou na Nigéria, ou em qualquer outro lugar. Basicamente era comércio global. Nós exportávamos o que We exported what we had and we bought what we needed.
E compramos o que precisávamos. E isso vale para todos os países. E isso se chama comércio global, normal, equitativo e construtivo entre diferentes nações. A mesma opção está disponível para os Estados Unidos. Eles poderiam simplesmente exportar o que têm e adquirir o que precisam. Mas a camada financeira de toda a equação econômica não ganha nada se eles simplesmente comercializarem petróleo. Porque para eles, o grande prêmio é manter o controle sobre regiões ricas em recursos petrolíferos, pois assim, podem usar essa riqueza em recursos como sua própria garantia. Ou seja, podem conceder empréstimos aos seus clientes, empresas como BP, Chevron, Unocal, todas essas companhias de petróleo, todas essas grandes petrolíferas, para que vão desenvolver esses recursos petrolíferos pelo mundo e comercializar esse petróleo, vendendo em dólares americanos. Trade those oils, sell them for US dollars. Why is that important? Because Por que é que isso é importante? Porque, no momento em que, digamos, um banco como JP Morgan concede um empréstimo a Chevron, digamos, um empréstimo de $1 bilhão, no momento em que ele faz esse empréstimo a Chevron, esse empréstimo de $1 bilhão vira um ativo no balanço do JP Morgan. E a Chevron precisa começar a pagar esse empréstimo em dólares americanos, vendendo esse petróleo em dólares americanos. E desse modo, digamos que a exploração de petróleo seja na Nigéria, no Irã, na Rússia, no Cazaquistão, ou onde quer que seja. Independentemente de onde no mundo esteja essa exploração, ela vai gerar fluxos de caixa em dólares americanos. Isso significa que a riqueza do Irã, do Cazaquistão, da Nigéria, do México, de onde quer que seja, vai fluir para os bancos financeiros ocidentais, que geralmente serão os grandes bancos de Wall Street e da City de Londres. E dessa forma, esse é o mecanismo moderno do colonialismo, porque ele sempre garante que a riqueza das regiões colonizadas do mundo acabe fluindo para centros financeiros ocidentais, como Londres, Nova York, Paris e assim por diante. Então, para garantir que isso aconteça, que os iranianos não financiem, por engano, o próprio desenvolvimento na própria moeda e que não deem esses contratos a empresas iranianas nacionais, para fazer isso, é preciso obter controle político sobre o país. In order to do that, you need to gain political control of the country. Meaning, if you have these uppity... Ou seja, sabe, se você tem esses mulás arrogantes em Teherã que querem desenvolver sua nação de forma independente, investir seu capital internamente, financiar o próprio desenvolvimento, financiar suas próprias empresas de recursos energéticos e de infraestrutura energética, e aos poucos construir sua sociedade desde a base, tornando-a mais rica e mais desenvolvida, alcançando maior prosperidade e melhores padrões de vida, então eles entram imediatamente em guerra com as potências colonialistas ocidentais. Porque essas potências querem poder extrair essa riqueza do Irã. E fazem isso simplesmente enviando suas próprias corporações, financiadas por seus próprios bancos. E aqui, sabe, as pessoas reconhecem corporações ocidentais como BP, Chevron, KBR, Halliburton e todas essas megacorporações que vemos em todo o mundo. Mas temos que diferenciar os incentivos delas dos incentivos dos bancos. Porque a Chevron poderia ir ao Irã, participar de licitações para projetos de desenvolvimento com o, sabe, seja lá qual for, Ministério da Energia iraniano. E se ganhasse os contratos, poderia concordar que, tudo bem, bancos iranianos vão financiar esse desenvolvimento e vocês vão pagar esses empréstimos aos bancos iranianos. A Chevron não se importa, na verdade. Para ela, $1 é $1, ou R$1 é R$1, não faz diferença. Mas bancos como JP Morgan, Goldman Sachs e Citigroup não ganham nada se a Chevron fizer um acordo de empréstimo com um banco iraniano, cazaque, nigeriano e assim por diante. Or a Kazakh bank, or a Nigerian bank, or so forth. So it's in the financial. Então, é no sistema financeiro ocidental que os incentivos finais para a colonização e para guerras de conquista são definidos. É daí que isso emana. E então, para garantir que empresas como a BP, a Chevron e a Halliburton se comportem de uma maneira adequada aos seus banqueiros,
você sempre vai encontrar no conselho de administração de todas essas empresas alguém do Goldman Sachs, do JP Morgan ou de um banco desse tipo, só para garantir que essas corporações não comecem de fato a servir aos interesses dos seus acionistas. Porque é mais importante servir aos interesses dos seus banqueiros. Because it's more important to serve the interests of their bankers. Well, let's say for a moment that Bem, vamos supor, por um momento, que a guerra contra o Irã não tenha sido para libertar as mulheres ou defender os direitos humanos. Ou, de forma semelhante, que os países da OTAN não tenham iniciado uma guerra na Ucrânia, em 2014, para promover liberdades. Mas, de novo, trata-se de interesses geoestratégicos. Então, quais você vê que seriam as consequências de uma derrota? Porque, bem, da minha perspectiva, mais uma vez, elas ainda não acabaram. Mas parece que as guerras contra o Irã e a Rússia provavelmente terminarão em derrota. O que isso significa para os Estados Unidos e para o Ocidente político, em termos de seus mercados de energia, de seus sistemas financeiros? Quero dizer de novo, é difícil. Não temos uma bola de cristal, e isso é algo novo. Nunca vimos isso antes. Mais uma vez, você é analista de mercado. O que você esperaria que acontecesse, ou que nós víssemos? Thank you, Glenn. That's like the perfect question because Obrigado, Glenn. Essa é a pergunta perfeita porque, desculpe, do jeito que eu entendo, havia todo esse arranjo em que corporações, que eram clientes de instituições bancárias ocidentais, percorriam o mundo e construíam instalações de produção de petróleo, instalações de produção de gás, minas, empreendimentos agrícolas. Tudo isso era financiado por empréstimos desses bancos, certo? Esses empréstimos eram ativos nos balanços desses bancos. Ou seja, os empréstimos aos seus clientes são ativos para o banco. E esses ativos geravam fluxos de caixa que iam para esses bancos. E você sabe, temos esse sistema mágico de reservas fracionárias, que por si só é uma grande mentira, mas esse é outro assunto. Digamos, porém, que esses bancos têm uma alavancagem muito alta. E eu acho que hoje os bancos americanos têm uma alavancagem próxima de 20 vezes, certo? Isso significa que eles têm em seus balanços 20 vezes mais ativos do que tem de reserva financeira para absorver perdas do que tem de ativos de nível 1. Ou seja, se alguns dos ativos deles derem errado, eles têm uma margem para amortecer o impacto e absorver essas perdas. Mas o que acontece é que eles têm uma alavancagem tão alta que, se 5% dos ativos derem errado, o banco inteiro corre o risco de quebrar completamente. E eu acho que no caso dos bancos europeus é ainda muito, muito pior. Porque eu acho que os bancos europeus grandes demais para quebrar têm uma alavancagem de até 30-1. Isso significa que se apenas 3,3% dos ativos falharem, o banco inteiro pode quebrar. 3.3% of their assets fail, the whole bank could fail. Now, that then puts Isso coloca todo o sistema sob pressão e em risco de um colapso sistêmico completo. Quer dizer, se, por exemplo, o JP Morgan quebrar 100%, ele vai arrastar consigo muitos outros grandes bancos dos Estados Unidos, porque todos têm exposição uns aos outros. E aí, de repente, se o JP Morgan quebrar, talvez o Citigroup acabe ficando com prejuízo, porque eles têm essas enormes, como é que se chama? Operações com derivativos entre si. Então, se, por exemplo, o JP Morgan tiver perdas com derivativos que precise pagar ao Citigroup, o Citigroup simplesmente nunca vai ver esse dinheiro. E talvez a própria exposição dele piore, tanto que o Citigroup quebre em seguida, e assim por diante. O que se tem, então, é algo como um colapso sistêmico no sistema bancário, no estilo de 2008. Agora, por que isso é provável? Porque eu acho que muitos dos ativos dos bancos ocidentais estão diretamente vinculados a regiões como o Oriente Médio. Eles fizeram investimentos enormes no setor de petróleo, no setor de gás natural, em todos esses setores de commodities a granel que eram exportadas da região. Essas exportações sempre eram precificadas em dólares americanos. E a receita em dinheiro dessas vendas pagava essas dívidas, esses empréstimos que eram ativos desses bancos ocidentais.
E hoje sabemos que, por exemplo, o Catar parou completamente de produzir e exportar gás natural. Isso significa que esses fluxos de caixa caem para zero. E isso significa que os ativos, em qualquer banco que os detenha, agora são dívidas inadimplentes, que talvez nunca sejam pagas. A não ser que, de alguma forma milagrosa, o Ocidente vença a guerra e coloque tudo de volta como era antes. O mesmo vale para a produção de petróleo da Arábia Saudita. Porque neste momento, a Arábia Saudita está exportando quase nada, perto de 0 barris por dia. Então eu acho que o que aconteceu no Oriente Médio, e não sabemos toda a dimensão disso, porque obviamente o banco é a última instituição que vai nos dizer a verdade sobre sua exposição financeira, é que todo o edifício bateu no proverbial iceberg. E não há como reverter isso. E além de todo esse problema, há o problema da inteligência artificial, em que muitos desses bancos investiram quantias absolutamente colossais na indústria americana de IA. E esses investimentos acabaram sendo muito maiores do que sabíamos, porque, além de cerca de 1 trilhão e 350 bilhões de dólares que sabíamos terem sido investidos, descobriu-se que havia mais 1 trilhão e 600 bilhões de dólares em dívidas ocultas, fora dos balanços de empresas como Nvidia, Alphabet, Amazon e assim por diante. Nvidia and Alphabet and Amazon and so forth. But these debts are real nevertheless. Mas essas dívidas são reais, ainda assim, porque os Estados Unidos, as pessoas no poder, por qualquer motivo, decidiram apostar tudo na inteligência artificial e estavam praticamente contando com ter uma supremacia global, incontestável e permanente em inteligência artificial. Achavam que poderiam, basicamente, manter o mundo como refém, se quiserem. Se você quiser inteligência artificial, há apenas uma loja no mundo onde pode comprá-la. Isso também acabou sendo um grande erro de cálculo. Então, me parece que o sistema financeiro americano, e por extensão, praticamente o sistema financeiro ocidental, se viu à beira de uma tempestade quase perfeita. E as consequências, eu acho, são matematicamente inevitáveis. É só uma questão de tempo. Mas sabe, é uma dessas coisas. Quando um avião perde os motores e começa a cair, você sabe que ele vai cair. E sabe que o desfecho é certo. Mas não é a queda que destrói o avião e mata os passageiros. É o momento em que a queda termina de repente, quando o avião para abruptamente. É nesse momento que todos morrem. E temo que isso esteja vindo agora em nossa direção. E não sei se isso será revertido sem uma reformulação completa do sistema monetário ocidental e das relações comerciais do Ocidente com o resto do mundo. Teríamos de abandonar rapidamente todas as sanções contra a Rússia. Teríamos de iniciar rapidamente, digamos, um processo de paz honroso e equitativo no Oriente Médio. E não acho realista esperar isso no curto prazo. Então acho que a nossa oligarquia financeira está mantendo todos nós como reféns, porque somos passageiros do navio Titanic deles, que bateu no iceberg. E eles vão tentar salvar o navio, mesmo que tenham de sacrificar até o último passageiro a bordo. Acho estranho quando vejo os ataques, por exemplo, do Iêmen contra a Arábia Saudita. O quanto isso é devastador, o quanto será significativo e o pouco espaço que isso de fato recebe na mídia. E também, sim, parece haver alguma manipulação de mercado. Também é bastante evidente que Trump, toda vez que o preço do petróleo sobe demais, começa a falar em fazer a paz. Surgem histórias de que os iranianos estão ligando para ele, que agora querem parar com tudo e que vamos fazer um acordo. Isso está tão diretamente ligado à manipulação dos mercados. E eu entendo por quê. Como Trump disse, eles estavam numa situação muito crítica, por isso tiveram que assinar o memorando de entendimento. E foi a mesma coisa com J.D. Vance argumentando, bem, precisávamos do memorando de entendimento para abrir um pouco os mercados, para conseguirmos fazer a energia passar. Então, sabe, eles são bastante abertos sobre o que estão fazendo. Mas você diz que uma crise bancária agora é inevitável, ou seja, o avião já está caindo. Ainda não batemos.
O que exatamente isso significaria? Bem, você descreveu como os Estados Unidos teriam que se reajustar. Mas exatamente como? Quais são os indicadores que você está observando? Você vê os títulos desmoronando? Sim. Yes. So, I mentioned Então, the 2008 sabe, financial crisis. eu mencionei a crise financeira de 2008. Não acho que isso vá acontecer, Glenn. E não é porque a situação não seja tão grave. Ela é muito mais grave do que era naquela época. Mas a oligarquia bancária, nesse meio tempo, deu um golpe e assumiu o controle político dos sistemas econômicos do Ocidente. O que quero dizer é que em 2008, como você deve se lembrar, Henry Paulson teve de implorar ao Congresso, de joelhos, para que lhes desse um resgate de 700 bilhões de dólares para o sistema bancário, porque caso contrário, tudo iria desmoronar. Naquela época, os banqueiros tinham de ir ao Congresso e pedir aprovação para os recursos do resgate. Eles acabaram completamente com isso. They have completely done away with that. So, Japanese banks, American banks, British banks. Então, Eastern European bancos banks, japoneses, bancos americanos, bancos britânicos, bancos da Europa Ocidental, quer dizer, os bancos centrais agora podem fornecer liquidez sem restrições aos seus sistemas bancários. Então, o que isso significa? Que, digamos, se os ativos do JP Morgan no Oriente Médio entrarem em colapso, se eles deixarem de ser pagos, se os clientes deixarem de pagar suas dívidas, isso poderia levar o JP Morgan à ruína. Só que, digamos que o JP Morgan vá ao Fed e diga algo como: bem, olhem, nós temos todos esses ativos. E eles são bons ativos porque, sabe, toda aquela situação no Oriente Médio, o Trump vai vencer. Nós vamos derrotar os iranianos e tudo isso vai ficar bem. Então são bons ativos, mas neste momento eles estão comprometidos. Então por que vocês não nos emitem? Quer dizer, nos dão dinheiro em espécie e nós emitimos títulos para vocês? Vamos emitir títulos do JP Morgan e vocês vão nos emprestar esse dinheiro. Assim, vamos ter liquidez financeira. Mas esses ativos estarão apenas temporariamente desvalorizados até que nós, sabe, reconquistemos nossas posições coloniais no Oriente Médio. E então o Fed, obviamente, como não pode correr o risco de um colapso do sistema bancário, vai simplesmente imprimir dinheiro do nada para tapar todos esses buracos do JP Morgan, do Citigroup, do Goldman Sachs, de quem precisar. Porque qualquer banco grande e sistemicamente importante do sistema, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Europa, onde quer que seja, se quebrasse, poderia desencadear um efeito dominó que destruiria uma grande parte do sistema financeiro do Ocidente. O que levaria a uma depressão, colapso econômico, falências em massa, desemprego gigantesco e assim por diante. Então, para evitar isso, os bancos centrais simplesmente vão imprimir dinheiro e conduzir o programa de flexibilização quantitativa sem nenhuma limitação para tapar todos esses buracos. Porque podem. Porque tudo que é preciso é imprimir papel. Aliás, nem precisa imprimir papel. Eles simplesmente criam digitalmente a moeda que dão aos seus clientes, que dão aos seus bancos, bancos que são membros do sistema da Reserva Federal. E então os bancos terão liquidez infinita e não vão quebrar. Mas toda essa impressão de dinheiro do nada acabará criando hiperinflação. Então essa é exatamente a mesma síndrome que causou praticamente toda a hiperinflação que tivemos no século XX. Basicamente, num sistema como o da Venezuela, da Argentina ou do Zimbábue, o sistema começa a falhar. As dívidas das empresas se tornam impagáveis, os bancos ficam expostos, os bancos vão quebrar, o que significa que todo o sistema econômico vai entrar em colapso. Vai haver falências, as pessoas vão perder empregos em massa. E então, ao que as autoridades monetárias sempre recorrem é imprimir dinheiro do nada. Foi o que aconteceu na União Soviética, no Zimbábue, na Argentina e assim por diante. Você tem hiperinflação. Você tem estagnação econômica, basicamente. Você tem a destruição das classes médias. E no fim das contas, você tem um desmoronamento inflacionário. E basicamente a inflação está salvando o sistema
ao roubar todo o resto da sociedade. E você não rouba essas pessoas entrando na conta bancária delas e tirando o dinheiro, porque isso seria óbvio demais. A forma de roubá-las é diluir o poder de compra do dinheiro delas, entregando esse dinheiro primeiro aos seus bancos. Então as pessoas se veem numa situação em que talvez tenham dinheiro no banco, mas o dinheiro com o qual contavam para a aposentadoria agora talvez seja suficiente apenas para encher um tanque de gasolina. Então, essa provavelmente vai ser a forma como a crise vai se desenrolar. Porque a alternativa, ou seja, um colapso financeiro e econômico, é politicamente arriscada demais para o establishment no poder. Porque se você destrói a economia e acaba com dezenas de milhões de desempregados nas ruas, corre o risco de perder o controle de todo o sistema. Corre o risco de uma revolução, de uma guerra civil ou algo assim. Esse seria o tipo de colapso que vimos na União Soviética. E a própria União Soviética entrou em colapso completo em meio àquela crise financeira. E o mesmo aconteceu com a Alemanha Weimar. E sabe, a Alemanha, até a Primeira Guerra Mundial, era a potência econômica que mais crescia no mundo. Entre, digamos, 1875 e 1914, a Alemanha foi tremendamente próspera. Suas indústrias cresciam a passos largos. Tudo parecia estar indo na direção certa para a Alemanha. Até que, sabe, a Primeira Guerra Mundial foi imposta à Alemanha. Mentiram para nós sobre isso nas aulas de história. Não foi como nos contaram. Basicamente, a guerra foi imposta à Alemanha por meio de uma manipulação semelhante àquela pela qual a guerra foi imposta à Rússia em 2022. E então, sabe, a Alemanha começou a implodir lenta e gradualmente. E, de novo, foi a impressão desenfreada de dinheiro que causou a hiperinflação de Weimar em 1922. E as economias de todo mundo foram basicamente reduzidas a zero. Everybody's savings were depleted to zero, basically. Well, you mentioned that why it's important to, I guess, Bem, você mencionou por que é importante, eu acho, manter a ilusão de que o Irã ainda pode ser derrotado, se quiser manter o dinheiro fluindo. Você vê a mesma lógica, em termos econômicos, para explicar por que os europeus relutam tanto em aceitar a derrota na Ucrânia, e relutam até em iniciar qualquer negociação, porque eles apreenderam muitos ativos russos, estão dando muito dinheiro à Ucrânia, que eles chamam de empréstimos. E muitos desses empréstimos se baseiam na ideia de que a Rússia um dia vai pagar reparações, o que é uma suposição muito estranha, se os russos estão vencendo a guerra. Mas, no geral, eles precisam manter o dinheiro fluindo para a Ucrânia para ter alguma chance de derrotar os russos. Mas isso faz parte da lógica econômica? Porque eu continuo pensando, não sei quanto dos ativos russos apreendidos eles já usaram, mas pelo menos estão roubando os rendimentos. Fico me perguntando até que ponto há uma lógica econômica por trás da incapacidade dos europeus de, em algum momento, aceitar a paz. Acho que a lógica econômica é absolutamente central, sabe? Porque grande parte desse dinheiro que mudou de mãos foi na forma de empréstimos. Ou seja, a Ucrânia recebeu empréstimos das potências ocidentais. E, entre outras coisas, a Ucrânia também vendeu muitos títulos para investidores privados ocidentais, no valor de dezenas de bilhões de dólares. Agora, se você detém esse empréstimo, se é proprietário desse título, e digamos que ele esteja cotado a 50 centavos por dólar, se amanhã a mídia tradicional do Ocidente reconhecer que a guerra está perdida e que os combates deveriam parar, porque homens ucranianos estão morrendo sem nenhum bom motivo, esses títulos provavelmente cairiam para perto de zero. Então, os detentores desses títulos enfrentariam uma perda total. E outra coisa é que eles não poderiam recorrer ao Banco da Inglaterra e dizer: esses títulos vão valer tanto quanto dinheiro no banco. Eles estão temporariamente prejudicados porque a Ucrânia enfrenta uma crise. Mas esses são bons títulos, e por isso gostaríamos de obter um empréstimo em troca desses títulos.
Então vocês deveriam reconhecê-los dólar por dólar, porque foi isso que realmente aconteceu no verão de 2024. O Banco da Inglaterra anunciou que entraria no mercado de recompra, o mercado de repó, e disse que normalmente, nesses mercados, o Banco Central aceitaria garantias de risco muito, muito baixo em troca de empréstimos, de dinheiro em espécie, certo? De moeda. Então, seria preciso ter títulos do governo britânico, ou do governo dos Estados Unidos, ou do governo francês no balanço patrimonial, para que o Banco da Inglaterra dissesse algo como: certo, esses são bons ativos. Nós vamos reconhecê-los como garantia e conceder o empréstimo. Então, sabe, muitos detentores de títulos no Ocidente tinham muitos desses títulos ucranianos, que naquela época, acho que estavam sendo negociados na faixa dos 60, ou seja, cerca de 60 centavos por dólar. E aí o Banco da Inglaterra se pronunciou, sem citar a Ucrânia, mas disse algo como: bem, precisamos intervir nos mercados de recompra, os mercados de repo, mas também deveríamos ter uma visão um pouco mais aberta sobre o que aceitamos como garantia para firmar esses acordos de recompra, os repos, com outras instituições financeiras. O que isso basicamente significava era que deveríamos aceitar ativos muito questionáveis e arriscados, como boas garantias. Nunca mencionaram títulos ucranianos. Mas, se você sabia o que estava acontecendo e sabia ler nas entrelinhas, a mensagem era mais ou menos esta: se você tem títulos ucranianos, não se preocupe, nós te papo. Você pode recorrer ao Banco da Inglaterra e ele vai lhe oferecer liquidez, dólar por dólar, e você não vai quebrar por causa disso. O que significa que há uma decisão política de altíssimo nível. Vamos tratar todos esses ativos como bons ativos, porque pretendemos vencer esta guerra. E nunca vamos parar de tentar vencer a guerra. E nunca vamos permitir que a Ucrânia pare de lutar, declare capitulação ou negocie uma paz com a Rússia. Porque nesse caso, a desvalorização de todos esses ativos se tornaria permanente e centenas de bilhões de dólares da riqueza das pessoas, da riqueza dos detentores de títulos, sabe, evaporariam da noite para o dia. Então, são as pessoas no topo da pirâmide financeira que nunca vão permitir que a guerra termine. E sabe, você poderia dizer exatamente a mesma coisa sobre o Irã, sobre a guerra no Irã. Mas a guerra com o Irã também tem outra dimensão. Voltando ao que você disse antes sobre a corrida pela inteligência artificial e por que isso é tão importante, parece que toda a guerra energética, ou seja, o sistema do petrodólar, é um componente essencial disso. Os estados do Golfo recebem segurança dos Estados Unidos e, em troca, vendem seu petróleo em dólares americanos. Eles pegam esses dólares e os reinvestem nos Estados Unidos. E eu me pergunto, quanto disso está sendo usado para alimentar essa bolha da inteligência artificial? Por quê? Se os estados do Golfo sentirem que a aliança com os Estados Unidos os expõe a um desastre, em vez de mantê-los seguros, talvez fiquem muito tentados a se desvincular dos acordos de segurança com os Estados Unidos e a fazer um acordo possivelmente com os iranianos, os chineses ou outros. E de qualquer forma, se as economias deles forem completamente destruídas, se os setores de energia forem destruídos, eles não teriam dinheiro para investir nos Estados Unidos de modo geral. Até que ponto isso poderia, eu acho, estourar toda aquela bolha de IA nos Estados Unidos? Porque, pelo que entendo, esse é um dos principais problemas nos Estados Unidos. Ou seja, a capacidade deles de monetizar a IA não tem sido realmente bem sucedida. Então isso continua dependendo não de subsídios, mas essa bolha é fundamental para manter tudo vivo. Parece que ela pode colapsar, é isso que estou tentando dizer. Você vê o ataque, você vê a posição vulnerável dos estados do Golfo, tendo um impacto no mercado de IA e em toda essa bolha que existe agora nos Estados Unidos? Sim, mas veja, Glenn, a dificuldade de responder essa pergunta é que os mercados, no momento, os mercados estão sendo um pouco esquizofrênicos.
é muito difícil interpretar. É muito difícil entender como os mercados estão interpretando os eventos geopolíticos hoje em dia. Então, o que você acabou de expor faz absolutamente todo sentido. Mas os mercados não precisam reconhecer isso, nem precisam concordar com você. Isso é muito misterioso para mim. Só para dar um exemplo, acho que foi no sábado, 14 de setembro de 2019, que os Houthis lançaram um ataque com mísseis contra instalações da Saudi Aramco em Abqaiq, na Arábia Saudita, perto do Golfo Pérsico. E no dia seguinte, no próximo dia de negociação, que foi na segunda-feira, os preços do petróleo dispararam. Oil price surged. It had the largest surge in terms of dollars. Foi a maior disparada da história em termos de dólares por barril. Subiu, acho que, algo entre 8 dólares e 59 dólares por barril. Certo? Foi apenas um ataque dos Houthis às instalações da Aramco em Abqaiq. Certo? E todo o resto estava praticamente normal. Não havia guerra na Ucrânia. Também não havia guerra no Oriente Médio, no Líbano, na Síria. A Síria já estava praticamente resolvida naquela época. E não havia guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã ainda estava... Eles ainda estavam naquela, troca de idas e vindas sobre o JCPOA. Ontem, então hoje é 28 de julho. No dia 27 de julho, ontem talvez não tenham sido os Houthis. Talvez tenham sido milícias baseadas no Iraque, que também são aliadas do Irã. Eles atingiram as mesmas instalações da Aramco em Abqaiq, na Arábia Saudita. Como o mercado reagiu esta manhã? O mercado caiu, não sei, 2, 3%. O preço do petróleo, depois de cair cerca de 7% na segunda-feira, certo? Então, basicamente, entre o início desses ataques, no domingo, e hoje, que é terça-feira, o preço do petróleo caiu mais de 10%. Caiu cerca de 12%. Apesar de ainda estarmos lidando com uma interrupção não resolvida no mercado de petróleo, ou seja, o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde antes da guerra passavam diariamente cerca de 20% dos suprimentos globais de petróleo, os sauditas redirecionaram grande parte de suas exportações pelo Mar Vermelho e por Bab el-Mandeb, certo? O Ansar Allah fechou Bab el-Mandeb ao tráfego de petróleo saudita. Eles atingiram instalações sauditas no Mar Vermelho, em Yanbu e Jazan, esqueço o nome basicamente, mas causaram danos enormes às instalações de exportação de petróleo no Mar Vermelho. E então, no domingo, atingiram o oleoduto que vai do leste até Yanbu, até os terminais de exportação em Yanbu. Depois, alguma milícia do Iraque atingiu Abqaiq. Então, a situação é completamente desastrosa. Ordens de grandeza pior do que o que aconteceu em 2019. Mas em 2019, os mercados reagiram com uma disparada muito forte do preço do petróleo. E hoje, por algum motivo, o preço do petróleo está despencando. Agora os mercados estão respondendo exatamente na direção oposta a que se esperaria. A situação é incomensuravelmente pior do que a que vivemos em 2019, quando houve o último ataque a essas instalações de Abqaiq, na Arábia Saudita. Exatamente a reação oposta. Então, o mercado está reagindo como se estivesse entrando uma enxurrada de boas notícias, como se a produção de petróleo estivesse disparando, como se houvesse excesso de petróleo, como se tudo estivesse fantástico. E eu acho que isso simplesmente não é verdade. E acho que isso é conseguido por meio de manipulações de mercado, de uma forma ou de outra. Quer dizer, eu vi comentários de mercado dizendo que alguém despejou algo como 100 mil tratos de petróleo Brent no mercado antes da abertura da sessão regular de petróleo Brent na manhã de segunda-feira. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas provavelmente é. Which I don't know if this is true or not, but it's probably it probably is. Perto da verdade, porque de algum modo essas coisas acontecem. E então o governo Trump está tentando tranquilizar os mercados com esse ciclo constante de, abre aspas, estamos bombardeando os iranianos. Eles estão nos ligando. Estão pedindo, por favor, que a gente pare. Eles querem negociar. Vai haver um fim para isso. Vamos reabrir o Estreito de Hormuz.
Alguém contou, e já foram mais de 20 vezes que Trump anunciou que os iranianos querem negociar, que querem reabrir o Estreito de Hormuz. E o mercado engole isso todas as vezes, sem exceção. O que, sabe, os mercados podem ser lentos e podem reagir à manipulação psicológica. React to psychological manipulation, but you know, fool me once, fool me Mas sabe, me engane uma vez, me engane duas vezes. Depois de mais 20 vezes, às vezes você pensaria que eles diriam, bem, não acreditamos mais em você. Então também vai ter que haver o despejo de posições vendidas a descoberto, certo? E isso está nos levando para um território extremamente perigoso, porque agora estamos falando da destruição da integridade dos mercados ocidentais. Uma integridade que eles nunca tiveram, mas que pelo menos na fachada existia. A maioria das pessoas acreditava que nos mercados ocidentais as negociações eram transparentes, o processo de formação de preços era válido e tudo mais. Mas agora está ficando difícil, até para crianças em idade escolar, não perceberem que algo está muito, muito errado. E vou dizer só o seguinte: cheguei à minha cidade ontem à noite, na segunda-feira. Normalmente, quando chego, vou direto para casa. Mas desta vez, pensei, não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Então vou passar no posto e encher o tanque, para ter certeza de que estou com o tanque cheio caso eu precise ir a algum lugar. Então fui ao posto antes de ir para casa. E pela primeira vez em 30 anos, cheguei ao posto e o cara me disse, acabou o combustível. Não tem uma gota. Pode seguir em frente. Felizmente encontrei gasolina no posto seguinte. Mas quando as pessoas veem postos mandando carros embora porque não tem combustível, a reação delas é dirigir até o próximo. As pessoas compram por pânico. E quando isso começa a acontecer, surgem as faltas de produtos e as longas filas nos postos de gasolina. Aí fica muito difícil justificar porque os preços do petróleo estariam caindo quando há escassez. Então acho que, em algum momento, haverá um acerto de contas. Como escrevi no meu relatório esta manhã, todo o império em declínio tentou dobrar as leis da economia à sua vontade. E todos, sem exceção, acabaram fracassando. E será assim desta vez também. Vamos entrar num período de inflação alta e estagnação econômica. E acho que a esta altura não há mais como reverter isso. É só uma questão de tempo. Bem, se estamos vendo esse tipo de manipulação de mercado, imagino que o dinheiro esperto estaria comprando petróleo agora, já que o preço, esse está sendo mantido artificialmente baixo. Aliás, antes de encerrarmos, você tem algum conselho sobre onde colocar o dinheiro esperto neste momento? O que você faz quando enfrenta esse tipo de problema? Bem, sabe, todos nós somos muito, muito vulneráveis ao sistema bancário. Se o sistema bancário entrar em colapso, as pessoas vão se ver sem dinheiro, mais ou menos como aconteceu na Grécia e em Chipre, em 2008 e 2009. Então eu aconselharia as pessoas a sacar um pouco de dinheiro dos bancos e simplesmente mantê-lo consigo, em espécie. Eu também aconselharia que procurassem adquirir ouro e prata físicos. E também quero dizer que essas não são soluções para a crise, são amortecedores. Dinheiro, ouro e prata temporários. São ativos passivos. São, como se diz, um refúgio temporário. Você ainda precisa participar do sistema econômico. E acho que uma ótima ideia é tentar encontrar acordos de parceria agrícola. Basicamente, sabe, nossos agricultores também estão falindo em massa porque precisam de dinheiro para financiar suas operações. E normalmente recorrem aos bancos. E os bancos, de mil maneiras, acabam levando os agricultores ao fracasso. Por outro lado, há pessoas que têm algum dinheiro, alguma poupança, elas precisam investir em alguma coisa. Mas, de novo, se os bancos quebrarem, você vai perder tudo isso. Então a parceria agrícola seria um acordo em que as pessoas basicamente se unem aos agricultores. People basically come together with farmers and farmers get funding from people
E os agricultores recebem financiamento das pessoas. Mas em vez de ser um empréstimo bancário, pode ser um empréstimo feito por cidadãos ou uma participação. Então, digamos que um agricultor precise de 100 mil euros e eu tenha 5 mil euros para investir. Posso me juntar a outras pessoas e dizer, vamos reunir 100 mil euros para você. E se você não puder nos pagar em dinheiro, pode nos pagar em produtos. Você produz leite, ovos, carne, salsichas, o que for, batatas. E vai nos dar isso como pagamento desse financiamento. Isso pode ser bom para os agricultores, porque ninguém vai tomar a fazenda deles, certo? E também pode ser bom para as pessoas. E a melhor parte de tudo é que esse acordo todo pode ser feito fora do sistema bancário. Ou seja, se o sistema bancário falhar e você tiver esse acordo com o agricultor, ainda poderá receber seu pagamento em ovos, galinhas, batatas ou o que quer que a fazenda produza. Então eu acho que isso é muito criativo, mas precisamos de soluções criativas nesse momento. E acho que se for vantajoso para os dois lados, então esse provavelmente é um dos acordos a se considerar. Porque vamos precisar de comida quando as coisas ficarem ruins e os agricultores vão precisar de financiamento. E, portanto, essa seria uma das formas de tornar as comunidades muito, muito mais resilientes do que seriam se todos nós dependêssemos dos bancos e dos supermercados. Alex, muito obrigado pelo seu tempo. Você acabou de voltar para a Croácia, então vou deixar você ter um tempo para ficar com a sua família. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Glenn. It's isto. E até a próxima.